Dentre as homenagens do Top of Mind de 2022, tivemos destaques do agro. Tiago Bianchini Silveira, do Sindicato Rural, e Vinícius Gomide Santos, da Bioma Germinari. Foi lá em Tucuruí que eu nasci, meus irmãos também, o Gustavo e a Bárbara. E depois, com 5 anos, eu inclusive me recordo muito pouco de Tucuruí, nunca mais voltei lá, nós fomos para Brasília. Então eu considero que morei em Brasília de 5 até os 18 anos. Eu me considero que a minha infância, né, eu vivi realmente em Brasília. Estudei lá no Colégio Pio XII, né, depois em outros colégios, enfim. E vim para cá, para Uberlândia, nessa idade de 18 anos, para poder estudar e também tocar a fazenda, né, junto com meu irmão na época e o meu pai. O meu avô, inclusive, ele era sócio, na verdade proprietário dessa fazenda, em que o meu pai, enquanto morava em Tucuruí, Brasília, comprou algumas matrículas, algumas, né, terras confrontantes à propriedade do meu avô. Trabalhou com café. Nesse momento o meu pai era sócio dele, vamos dizer assim. Eles trabalhavam, né, no modelo de sociedade e foi desenvolvendo as coisas até um determinado momento em que meu avô ele resolveu vender essa propriedade dele para o meu pai, né? E depois, nos últimos 20 anos, né, eu estou na fazenda trabalhando com a família há mais de 20 anos. A gente saiu do café, fomos para a atividade de suinocultura, avicultura e agora também pecuária de leite. Quando eu vinha de Brasília com o meu pai, ele trabalhava na Eletronorte e a gente vinha sempre nos fins de semana, né? Meu pai na sexta-feira à tarde me convidava para vir para a fazenda, então durante muitos fins de semana, inúmeros fins de semana durante a vida, eu e ele fomos amigos, companheiros de viagem de Brasília a Uberlândia. E sempre que tinha exposição do Camaru ou algum leilão aqui, a gente vinha na sexta-feira ou no sábado, ficava aqui. E eu era encantado, né, por essa questão toda aqui, e eu tinha uma ligação muito grande com essa entidade. Aqui eu fiz muitos amigos e depois de um determinado tempo fui convidado a fazer parte da diretoria e acabei recentemente sendo convidado, enfim, pela diretoria também a assumir a presidência. Então é uma relação assim de muita paixão, porque é uma entidade que representa, né, as atividades rurais. Eu acho que um sindicato como esse é raro de se ver, né, no Brasil. A gente sabe que existem vários outros sindicatos também muito representativos, importantes, e esse aqui realmente é um sindicato em que dá muito orgulho, né, da gente fazer parte e poder estar dando alguma contribuição nesse momento também, dá um pouco mais como presidente, né? À medida que a gente vai avançando também por essa parte mais tecnológica, essa questão da inovação, que eu acho que a FEMEC esse ano ela mostrou muito esse sentido, né? E os novos negócios que a gente tem proporcionado aos nossos associados, assim como assistência veterinária, serviços jurídicos, ambientais. Nós estamos entrando agora na pauta também do carbono, em que a gente teve já aqui um pontapé inicial dessa discussão recentemente. Estamos criando aqui um comitê de sustentabilidade que também está sendo implementado na Federação da Agricultura, do qual eu faço parte. Então, a gente tenta manter essas duas frentes, da tradição e da inovação, alinhadas, fazendo sempre uma convergência, para que a gente mantenha as raízes, mas que a gente possa também fazer com que essa casa sempre continue na modernidade, porque senão a gente fica para trás. A sociedade está mudando, a nova geração que está vindo aí, ela pensa diferente. O campo está altamente tecnológico, né? E a gente precisa de estar conectado com tudo isso,
para o sindicato continuar sendo um hub, né? Ou seja, aquela instituição em que une as pontas, tanto da indústria quanto do produtor, quanto do comércio com o produtor, trazendo soluções e levando resultado, né, para os seus associados. Então, eu acho que a gente tem conseguido manter isso. É um desafio, mas a pluralidade da nossa diretoria também permite fazer isso, né? Eu sou o quinto de 5 filhos, o primeiro casamento do meu pai e da minha mãe. Então, eu sou o filho mais novo de 5. Então, acho que eu nasci aprendendo a dividir ou recebendo aquilo que sobrava dos meus irmãos ou que sobrou dos meus irmãos. O que foi muito importante para mim na vida. Certamente, me orienta enquanto empresário, me orienta enquanto empreendedor, sempre viver daquilo que sobra, não buscar o todo para mim. Eu aprendi a compartilhar desde muito cedo. Eu nasci em Unai, fiz o ensino médio lá, minha mãe mudou para Uberlândia para buscar um estudo melhor para meus irmãos, que já estavam na idade para fazer faculdade. E ela escolheu Uberlândia de uma maneira completamente aleatória, assim, ela não tinha nenhuma referência, não conhecia de fato a cidade, e um belo dia ela escolheu, vamos todos para Uberlândia, e tomou a decisão, e nós 5 viemos para cá. Na época eu estava na 5ª série, eu fiz o ensino médio aqui, terminei o ensino fundamental, o ensino médio, e tive a oportunidade de estudar eu iniciei 2 cursos na UFO, Física e depois Administração. Eu trabalhei na Cargill, da Cargill eu fui para a Marfrig, tive uma oportunidade de trabalho lá, eu saí de Uberlândia, quando eu deixei a UFO fui para morar em Curitiba. Da Marfrig eu resolvi empreender junto com meu irmão, que já estava montando um restaurante, e deixei a Marfrig e voltei para Uberlândia para iniciar o Amaretto com o Cris, né? Só que, como toda a construção civil e todo empreendedor de primeira viagem, acho que a gente mencionou um pouco mal os custos e o custo de implantação do projeto, isso era 2009. E aí eu e o Cristiano olhamos um para o outro e falamos, um dos dois tem que arrumar um emprego. Como o Cris já vinha do setor de restaurante, eu fui escolhido para voltar para o mercado e trabalhar para ajudar nas contas de casa, enquanto o Cris terminava a obra do Amaretto e colocava o Amaretto de pé para funcionar. E eu fui trabalhar em Goiânia, na 20, no investimento da 20, aliás, que eles tinham comprado uma empresa argentina, uma empresa no norte do Maranhão, e formaram uma empresa em Goiânia para atuar no agro, né? Assim, minha carreira profissional eu sempre trabalhei no agro, e eu fui para lá, fui para Goiânia. E eu era responsável pela venda de soja integral desativada. Eu tive a oportunidade de abrir e cumprir todas as minhas metas com o banco, aliás, eu superei bastante a meta do que foi estabelecido enquanto programa inicial de venda do primeiro ano, e eu resolvi voltar para Uberlândia, né? Já estava em Goiânia há 1 ano e 1 mês, e propus para eles, olha, eu quero sair da empresa, eu quero empreender em Uberlândia, vou tocar o restaurante com meu irmão. Quando o dono da empresa me chamou, um dos sócios da empresa, aliás, falou, Vinícius, faz o seguinte, nós vamos te pagar um prêmio pelo ano que você fez aqui, um bônus, e eu vou te mandar embora para você pegar o acerto junto com o seu prêmio e monta um escritório em Uberlândia para nos atender. A 20, que era a gestora desse investimento, é dona de um banco, né? De um banqueiro. E esse banqueiro, eu ganhei como um prêmio, quando fez 1 ano exato, eu tinha batido minhas metas e tudo mais, o presidente da empresa, o Flávio Inui, me chamou no canto e falou, o Gilberto Sayão está aqui dentro do prédio e ele quer te conhecer. Você vai ganhar 15 minutos com ele. E são 15 minutos. Aproveite o tempo. Eu esperava um banqueiro, né, um dono de banco, pô, tem uma história incrível, ele era sócio do André Esteves no Pactual, montou o BTG Pactual, vendeu para os suíços. Então, uma história de empreendedorismo absurdamente incrível. Eu esperava uma pessoa mais velha, sisuda, enfim, eu imaginava que um banqueiro era assim. Quando eu abri a porta e olhei, era um menino de 38, 39 anos, com cabelo escorridinho, assim, moreninho de praia e tal, mas um menino super humilde e hiper inteligente. Quando eu sentei na frente dele, eu dei conta assim, falei, pô, é possível. Se ele conseguiu, ele era estagiário do banco e virou banqueiro, é possível ter um banco. Naquela hora me deu um estalo, assim, tipo, se eu escolher de fato um empreendimento, eu não vou querer ter só um restaurante ou uma fábrica de sorvete, que aliás já é difícil de tocar e extremamente complexo de se fazer, mas eu queria ter um banco. Eu saí de lá com a convicção
que eu me tornaria um empreendedor e que eu não poderia deixar os meus sonhos ser pequenos. Eu tinha que realmente tentar sonhar o maior possível, porque de fato era possível. Todos os meus empreendimentos hoje são ligados ao agro, necessariamente. Uma coisa que eu pude aprender nessa diversificação quando a gente começou a empreender, né, que eu era sócio ainda do meu irmão no Amaretto, e hoje o Amaretto é 100% do Cristiano, eu tinha a fábrica de sorvete e já tinha montado a empresa agro. Basicamente eu trabalhava muito, mas eu não conseguia ver o resultado de tudo que eu fazia. E aí eu tive uma oportunidade, só para não distanciando da sua pergunta, mas de conversar com meu cunhado, que é um executivo excepcional aqui da cidade, e ele falou: Vinícius, antes de ter o seu segundo negócio, concentra no primeiro. Qual que é o seu principal negócio hoje? Eu falei: a representação de soja desativada. É o meu principal negócio, que dá mais segurança do que eu estou fazendo. Foca nisso. Você já começou com 3. Fábrica de sorvete, restaurante e a sua representação. Foca. Eu abri mão dos 2 e concentrei na Germinari. Hoje a gente tem a Germinari, a BKP, que é uma empresa que desenvolve tecnologia para o agro, e a Bioma, que é uma fintech agro, que, enfim, presta recursos para os produtores, sempre com uma pegada consultiva, tanto na construção de renda, também na adequação do negócio dentro do âmbito ESG.